Este podcast tem o apoio de Ceva Saúde Animal. Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Veterinária Atual. O meu nome é Joana Vieira, diretora editorial da revista. Este episódio vai ser dedicado à insuficiência cardíaca congestiva nos cães, relativa à doença mixomatosa da válvula mitral, a importância de um diagnóstico precoce e da terapia quádrupla no seu tratamento. Um tema que se tem mostrado essencial para a saúde dos animais de companhia. E, precisamente por isso, vamos ter à conversa João Neves, médico veterinário, especialista europeu em cardiologia veterinária, que atualmente trabalha em diversos campos, tanto em Portugal como também no estrangeiro. Correto, João? Seja bem-vindo. Sim, olá a todos. Muito obrigado desde já à Veterinária Atual e à Ceva por me terem convidado para falar aqui um bocadinho sobre esta doença, a doença mixomatosa da válvula mitral, na fase congestiva, portanto, na fase em que eu já tenho insuficiência cardíaca congestiva. Muito bem. Antes de entrarmos especificamente no tema, gostaria então que falasse um bocadinho mais sobre o seu percurso profissional e o que o levou à especialidade. Eu formei-me em 2009 no ICUAS, estive aqui em Portugal cerca de 3 anos, depois decidi seguir a minha carreira em cardiologia e achei que por bem o melhor seria ir para fora, porque cá ainda não havia as especialidades, e então decidi ir para fora, fui fazer um internato específico em cardiologia na Universidade de Liverpool. Depois o que era suposto ser só uma temporada no Reino Unido acabou por ficar, acabei por ficar por quase 10 anos. A seguir ao internato em cardiologia, acabei por fazer um internato rotativo num hospital chamado D4 Referrals, que na altura, se calhar ainda hoje, é o maior hospital de referência a nível europeu. Portanto, para mim foi uma experiência muito boa ver esse mundo diferente do que estava habituado em Portugal. E depois voltei para Portugal, salvo erro, 1 ou 2 meses, e acabei por voltar para o Reino Unido para fazer a residência outra vez na Universidade de Liverpool, que durou mais ou menos 3 anos. Foram 3 anos bastante duros, mas onde fiz grandes amigos e na verdade, os meus melhores amigos foram feitos praticamente durante a residência. Depois da residência, acabou por surgir uma proposta de trabalho muito boa num centro de referência privado chamado Willows Referrals, que além de já ter pessoas com quem já tinha trabalhado, já estavam lá a trabalhar, era um centro muito conhecido pela parte do intervencionismo cardíaco, que era uma das áreas do quais eu estava mais necessitado, e decidi. Portanto, na verdade, foi o sítio onde trabalhei mais tempo. Trabalhei lá 4 anos, até que depois do Covid achei por bem, por causa também de motivos familiares, e tinha tido uma filha, voltar para Portugal, onde já estou cá desde 2022. Trabalho no Hospital Veterinário Bom Jesus, no Hospital Veterinário de Aveiro, faço intervencionismo cardíaco no Hospital Veterinário do Atlântico, mas a grande maioria do meu trabalho é para fora. Trabalho para a IDEX nos Estados Unidos como consultor em telemedicina, mas a grande maioria do trabalho durante o dia, digamos assim, é para uma empresa chamada Veterinary Specialist, que me permite fazer, na verdade, workup cardíaco de casos que estão no Reino Unido, mas de casa, é no real time. Portanto, eu faço auscultação, eletrocardiografia e faço até as ecocardiografias em real time, apesar de estar em casa, perto, em Matosinhos. Faço com a ajuda de um veterinário de lá o workup cardíaco, e isso permite-me fazer um trabalho de referência ainda com um standard bastante alto a partir de casa, mas com casos do Reino Unido. Portanto, é um trabalho muito interessante, além de permitir-me estar sempre a ensinar os veterinários a aprender a fazer ecocardiografia. Para mim também algo que me interessa muito o ensino. Pronto, e basicamente foi isso. Já estou cá há 3 anos e não estou com intenções de voltar. Porque mantém também essa ligação, não é? Portanto, com Sim, a realidade sim. da veterinária no estrangeiro. Agora sim, entrando no tema, começamos pela doença degenerativa da válvula mitral e a sua prevalência. Gostaria que nos explicasse o que é de facto a doença degenerativa da válvula mitral e qual a sua relevância na prática clínica. Sim, é uma doença muito, com um impacto muito grande na prática clínica do cardiologista, como é óbvio, mas também das pessoas que não fazem cardiologia de forma rotineira, porque existe uma prevalência alta. Portanto, a doença em si acaba por ser uma degeneração da válvula. Portanto, a válvula acaba por perder ali a integridade, começa a ficar irregular, nodular, começa a prolapsar e faz com que a válvula em si não encerre de forma completa. E ao não encerrar de forma completa, vai haver uma insuficiência valvular, portanto uma fuga da válvula. Portanto, a parte do sangue que deve ir para a circulação sistémica acaba por voltar para o lado esquerdo, e dessa forma vai com o tempo haver uma sobrecarga de volume que depois é agravada por um sistema neurohormonal
particularmente o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que já vamos falar, se calhar um bocadinho mais deles mais à frente, possivelmente, que vai perpetuar esta sobrecarga de volume que mais tarde ou mais cedo poderá levar à insuficiência cardíaca congestiva. Portanto, é uma doença que pode afetar a qualidade de vida do paciente. A prevalência é grande, ou seja, esta doença em si, se nós pensarmos que nós não temos dados cá em Portugal, mas se usarmos os dados que existem no Reino Unido e nos Estados Unidos e assumirmos que será a partida semelhante, 1 em cada 10 cães que apresenta-se numa clínica ou num hospital vai ter doença cardíaca. E desse 1 em cada 10, cerca de 75% desses cães vão ser doentes afetados pela doença mixomatosa da válvula mitral. Portanto, é de longe a doença cardíaca mais comum em cães, ok? E para termos uma ideia um bocadinho em termos de população geral, 3 a 4% dos pacientes que se apresentam num hospital têm esta doença. Ok? Portanto, é um valor ainda relativamente alto, Considerável. significa que a cada 100 cães, 3 a 4 vão ter esta doença. Ok? Portanto, é uma doença com uma bastante prevalência. E depois, claro que isto estamos a considerar a população geral, porque se considerarmos os grupos de risco, ok, essa prevalência e incidência vai aumentar muito mais. Ou seja, esta é uma doença que tende a aparecer mais em cães de raça pequena, ok, e particularmente com idades médias avançadas, ou seja, é muito comum em idades geriátricas. Só para termos uma ideia, se nós considerarmos com cães de raça pequena acima de 10 anos, a prevalência já pode chegar aos 30%. E se estivermos a pensar em cães de raça pequena acima dos 3 anos, pode chegar aos 85%, sendo que algumas raças em específico, por exemplo o Cavalier King Charles, pode chegar virtualmente ou quase aos 100%, ok? Em idades já muito avançadas. Portanto, é uma doença que, se tivermos grupos de risco, raça pequena e idade já mais avançada, a prevalência é muito maior que os 2 a 3%, os 3 a 4% iniciais, ok? Portanto, depois há outro problema, que além de ser prevalente, afeta a qualidade de vida do paciente, ou pode afetar. Não afeta em todos os pacientes, mas nos que progredirem mais rápido, pode afetar. Nomeadamente, ficam com dispneia, taquipneia, intolerância ao exercício, podem desenvolver tosse, que geralmente até é um dos sinais que mais incomoda os donos, e podem depois desenvolver arritmias, desmaios, portanto, tudo isto, um grupo de sinais clínicos que pode realmente afetar a qualidade de vida do paciente. Mas hoje sabemos também que a qualidade de vida do tutor também fica afetada. Há um estudo que mostra que o dono fica com o sono desregulado e com os níveis de stress aumentados. Ou seja, não só afeta o paciente, mas também o tutor. E depois, uma coisa que é muito importante saber, porque apesar de ser uma doença bastante prevalente, a gente muitas vezes associa a prevalência a uma doença muito prevalente, que pode ser necessariamente sempre má. E na verdade não é. A grande maioria dos pacientes acabam por nem desenvolver insuficiência cardíaca congestiva. Ok? Portanto, Uhum. o período pré-clínico é bastante longo e, na verdade, se a gente considerar só pacientes assintomáticos, só cerca de 30% é que podem progredir mais ou menos para a insuficiência cardíaca congestiva, são mais ou menos 30% é que podem progredir para a insuficiência cardíaca congestiva e acabar por morrer por esse motivo, ok? Portanto, nem todos os pacientes acabam por morrer devido à doença cardíaca. Só para nós termos aqui uma ideinha mais clara, portanto, o estádio mais precoce da doença, que é o estádio B1, que é um estádio pré-clínico, em que ainda não existem alterações cardíacas em termos de remodelamento, o que o coração ainda não está dilatado. Um estudo mostrou que só 4% dos pacientes que estavam em estádio B1, nesse estudo, é que progrediu para estádio B2, e sendo que a maior parte destes pacientes foram monitorizados por mais que 2 anos. Portanto, só 4% é que progrediram para o próximo estádio pré-clínico, que é o estádio B2. E depois, dentro do estádio B2, mesmo que se a gente não desse medicação nenhuma, se a gente não der medicação nenhuma, os pacientes podem demorar mais ou menos 2 a 3 anos em desenvolver insuficiência cardíaca congestiva. Claro que a gente quer aumentar esse tempo com medicação, mas, ou seja, é uma doença que pode progredir lentamente e que nem Uhum. todos os pacientes podem chegar ao estádio de insuficiência cardíaca congestiva. E isso leva-nos aqui à importância do diagnóstico precoce e à abordagem inicial, certo? Muitos clínicos gerais acabam por atender cães ainda em estágios iniciais da doença e gostaria que falasse aqui um bocadinho como é que podem fazer um diagnóstico precoce nestes casos. E, claro, quais são as consequências também de não ser diagnosticado precocemente, que no fundo acabou já por referir um bocadinho, não é? Mas qual é a importância de facto deste diagnóstico precoce e como é que pode ser feito? Sim, o diagnóstico precoce, na verdade,
é a chave para tentar Uhum. atrasar a doença o máximo possível. Porque depois, quando a gente entra em insuficiência cardíaca congestiva, a gente já está ali com tratamento paliativo, a melhorar a qualidade de vida, aumentar a esperança média de vida. Mas onde a gente pode realmente fazer uma diferença grande é no estádio anterior, ok? Não significa que depois de entrar em insuficiência cardíaca congestiva que a gente assuma que não pode fazer nada. A gente pode fazer e muito. Mas a chave é na detecção do precoce da doença. E isso começa logo pela auscultação. Uma auscultação cuidada, sabendo que são os cães de raça pequena e os mais velhotes que geralmente desenvolvem essa doença, portanto ter um bocado mais de atenção na auscultação desses pacientes, mas o erro mais comum, na verdade, não é não detectar o sopro. Às vezes é detectar o sopro e não tomar ação relativamente a isso, ok? E continuar a monitorizar, porque há o risco de falharmos ali uma janela no estado pré-clínico em que temos de introduzir o Pimobendan. E a introdução do Pimobendan num determinado estádio clínico, que é o estádio B2, vai fazer com que esse paciente que recebeu o Pimobendan vá desenvolver insuficiência cardíaca congestiva em média 15 meses mais tarde do que um cão na mesma situação que não recebeu o Pimobendan. Portanto, e estamos a falar aqui de 15 meses de vida extra. Na verdade, ainda numa fase pré-clínica, que faz muita diferença, porque na verdade, se pensarmos, às vezes temos tratamentos oncológicos que dão uma experiência média de vida muito mais baixa, Uhum. ok? Portanto, isto é essencial. E claro, o que é que a gente tem que fazer quando detecta um sopro, por muito mais baixo que seja? É fazer ecocardiografia, ok? Como diagnóstico ideal. A verdade é que em Portugal nós temos uma disponibilidade muito grande para a ecocardiografia em relação a outros países. Estou a falar da Inglaterra e dos Estados Unidos, que são os que eu conheço melhor, ok? Não só pela a quantidade de pessoas que num país relativamente pequeno faz cardiologia, e ainda bem, mas depois há uma diferença grande, ok? Que é o valor da ecocardiografia, proporcionalmente ao salário médio, digamos, do nosso país, é muito mais baixo do que, por exemplo, no Reino Unido. No Reino Unido estamos a falar de valores de uma ecocardiografia pode custar os 800 euros, 1000 euros, ok? Portanto, uma Uhum. coisa muito e, portanto, a disponibilidade nesses países não é tão grande para fazer ecocardiografia, o que significa que eles têm de usar outros meios que nós, graças a Deus, em Portugal, não os temos que recorrer. Por exemplo, a radiografia. Se tivermos um paciente que o tutor não pode fazer ecocardiografia para diagnóstico, então temos que fazer uma radiologia torácica para tentar pelo menos perceber em que estádio é que este paciente poderá estar. Claro que a radiografia torácica não é tão boa como a ecocardiografia. E se a gente só tem é que saber essas limitações. Mas numa situação em que o tutor não tem possibilidades económicas, por exemplo, de fazer uma ecocardiografia, há outros meios. Sendo que em Portugal, na minha opinião, o que faz mais sentido seria a radiografia torácica. Também temos os biomarcadores. Só que a diferença de preço entre os biomarcadores e a ecocardiografia não justifica. Ou seja, nós temos muito mais informação com uma ecocardiografia do que um biomarcador. E essa diferença não justifica. Portanto, na minha opinião, Uhum. todos os pacientes que têm um sopro ecocardiografia, os que não terão possibilidade de fazer ecocardiografia, pelo menos a parte da radiografia torácica. Por exemplo, nos Estados Unidos, às vezes um cardiologista está a 4 horas de distância, o mais próximo. E, portanto, muitas vezes usam radiografia. E não é por isso que os pacientes têm um mau seguimento. Têm o melhor que podem. E a verdade é que nós também podemos aplicar isso cá em Portugal, quando há limitações económicas, mas nunca monitorizar e deixar andar. Ok? Há outras Uhum. formas que as clínicas podem usar. E depois, claro, assim, se for um sopro assim muito baixinho, de um grau 1 a 2, a gente pode eventualmente, se o dono tiver dificuldades económicas, podemos dizer, ok, vamos monitorizar, porque há um risco muito baixo de falharmos a janela onde devemos introduzir o Pimobendan. Portanto, só nesses sopros muito baixinhos, de 1 a 2, só 10% dos pacientes é que estão a precisar de Pimobendan. Claro que se a gente usar esta regra, vai correr mal um em cada 10, ok? E portanto, um em Uhum. cada 10 vamos falhar esta janela em que podemos estar realmente a aumentar muito a tempo de vida daquele paciente e não temos. Portanto, idealmente sempre fazer ecocardiografia se possível. E entrando agora especificamente na terapia quádrupla, sabemos que quando os cães chegam ao estádio C da insuficiência cardíaca congestiva, a abordagem terapêutica poderá de facto fazer aqui toda a diferença, não é? E a terapia quádrupla nestes estádios mostra-se bastante eficaz. Eu gostaria que nos explicasse um bocadinho em que consiste esta terapia e, de facto, porque é que é tão importante e porque é que se mostra tão eficaz para o tratamento. Sim, exatamente. Portanto, hoje em dia, nós, graças a um trabalho muito bom de muitos cardiologistas nesta área, temos algo que chama-se as guidelines do Colégio Americano, ok? Para o Uhum. tratamento desta doença, a doença mixomatose da válvula mitral, nos diversos estádios. E a verdade, este consenso, portanto, este guideline foi feito de acordo com um consenso de vários especialistas de renome na área, que se juntaram e decidiram para cada
medicação e para cada fase, quais seriam as medicações que nós deveríamos dar. Portanto, aquelas que tiveram consensos são as que estão no guidelines. As que não tiveram consensos são mencionadas nas guidelines, mas não estão nas guidelines. Ou seja, é mencionado que esta medicação não teve acordo entre os especialistas. Alguns usam, outros não usam, mas são Uhum. mencionados. Portanto, a terapia quádrupla é uma sugestão destas guidelines. Portanto, nós, idealmente, deveríamos estar a fazer todos a terapia quádrupla, ok? Que basicamente o que é que inclui? Inclui um diurético, pode ser a furosemida ou a mais recente, a torazemida, ok? O benazepril ou o enalapril, mas a maior parte das vezes usamos o benazepril, o pimobendan e a espironolactona. Portanto, aqui relativamente ao diurético, não há dúvida. Ou seja, nós nem temos estudos a comparar pacientes que receberam o diurético com pacientes que não receberam o diurético, porque nem é eticamente correto. Portanto, um paciente precisa de um diurético para estar vivo quando entra com insuficiência cardíaca congestiva, ok? Portanto, não há sequer estudos a comparar com o INSEE, porque não é eticamente correto. Eles precisam de um diurético, ok? Uhum. Depois temos o benazepril. O benazepril é uma das medicações que foi mais estudada ali nos anos 2000, mais ou menos. Foi das primeiras, na verdade, a ser estudada para ser adicionado à furosemida, como uma segunda medicação para fazer uma terapia dupla. A verdade é que o benazepril é um IECA, portanto é um inibidor da enzima conversora da angiotensina, que faz todo o sentido usar. Pelo menos em teoria. Porquê? Porque nós, quando temos uma doença cardíaca, nós temos uma sobreativação daquele sistema renina-angiotensina-aldosterona, que inicialmente até funciona bem, é útil, mas depois com o tempo vai perpetuar a retenção de sódio, a retenção de água, portanto que causa uma sobrecarga de volume e também o remodelamento cardíaco, que é algo que nós depois já não queremos. No início até funciona bem, mas depois a longo prazo começa a perpetuar a doença cardíaca e, portanto, faz todo o sentido usar um IECA, como o benazepril, para tentar mitigar este sistema, porque esse sistema é o que está realmente, na verdade, a perpetuar tudo. E, portanto, faz todo o sentido. Houve vários estudos a sugerir os benefícios do IECA, o benazepril, o enalapril e outros, ok? Mas houve um mais convincente, que foi o Bench Trial, que até sugeriu que se adicionarmos a uma furosemida um benazepril, vamos ter uma melhor qualidade de vida, um tempo de vida do paciente mais prolongado e o tempo que é necessário até que a insuficiência cardíaca congestiva se agrave outra vez é maior. E, portanto, é com base nesses estudos, que esse consenso surgiu e essas guidelines Uhum. sugerem o benazepril como parte da terapia quádrupla. Depois surgiu o Pimobendan, um fármaco que veio revolucionar, na verdade, o manejo não só da doença valvular mitral, mas outras. Portanto, o Pimobendan é uma medicação que aumenta a contractilidade do coração e também a vasodilatador misto, portanto, vai fazer com que mais sangue seja bombeado para a circulação sistémica e menos seja bombeado para trás, para o lado esquerdo. Mas, além destes benefícios supostamente teóricos, temos vários estudos a comprovar a sua eficiência, não só a melhorar a qualidade de vida, como o tempo de vida. Portanto, houve um estudo, já há bastante tempo, chamado Quest Study, em que basicamente comparou dois grupos, um com o Pimobendan e furosemida e outro com o benazepril e furosemida. E a verdade é que o grupo que recebeu o Pimobendan viveu mais 4 meses do que o grupo que recebeu a furosemida e benazepril. Isto não significa que o benazepril não deve ser dado, porque na verdade eles não tinham um grupo com os três, mas significa que o Pimobendan é superior e que aumentou o tempo médio de vida. Portanto, depois mais tarde, até houve um estudo feito por um grupo japonês que basicamente mostrou que se comparou dois grupos, um que recebia furosemida e benazepril e depois um que recebia já a medicação tripla, furosemida, benazepril e Pimobendan. E aí, mais uma vez, um benefício. Ou seja, o grupo que recebeu Pimobendan, além de furosemida e benazepril, já viveu mais 6 meses e meio do que o grupo que recebeu só furosemida e benazepril. Portanto, mais uma vez, um estudo a mostrar que podemos aumentar aqui o tempo médio de vida, que é, na minha opinião, muito significativo, 6 meses e meio, ok? Só por já usarmos uma terapia tripla. Depois, mais tarde, começou-se a fazer estudos sobre a espironolactona. A espironolactona, eu acho que hoje em dia, muitas vezes ainda chamam um diurético fraco, poupador de potássio. Eu prefiro chamar um antagonista do receptor da aldosterona. Isto porquê? Porque a gente sabe hoje em dia que efeito diurético a espironolactona tem pouco ou quase nenhum. Porquê? Houve um estudo até que mostrou que a 8 miligramas por quilo, portanto estamos a falar de uma dose que é 2 vezes o máximo da dose recomendada, ok? Nós nem temos efeito diurético.
E, portanto, porquê é que nós então usamos a espironolactona em insuficiência cardíaca congestiva? Nós usamos porque tem um efeito antifibrótico. Esse é o principal motivo pelo qual a gente usa a espironolactona, ok? Além de também prevenir a excreção de potássio, que é outra vantagem em alguns casos. Mas esse é o grande motivo. E houve 2 estudos, um cerca ali nos anos 2010, salvo erro, depois um mais recente chama-se o Best Trial, que basicamente comparou 2 grupos. Um, espironolactona, furosemida, benazepril, e depois um só com furosemida e benazepril. E a adição da espironolactona trouxe benefícios. Atrasou o tempo em que o paciente morria, seja por eutanásia ou por morte natural, devido a motivos cardíacos, mas também atrasou o tempo em que havia o agravamento da insuficiência cardíaca congestiva. E a redução de risco aqui foi bastante diferente nos estudos. Um cerca dos 30%, um perto de 69%, mas é uma redução de risco significativa. E, portanto, mais uma vez, é um dos motivos pelo qual esse consenso sugere a introdução da espironolactona como parte da terapia. E depois, finalmente, estamos só a falar um bocadinho aqui só dos diuréticos, porque, como é óbvio, nós hoje em dia já temos outro diurético que traz várias vantagens àquele que nós temos usado durante tanto tempo, que é a furosemida. Portanto, nós temos a furosemida e a torozemida. Claro que a furosemida foi usado historicamente durante anos e anos. Tínhamos antigamente aquela facilidade de prescrever medicação de medicina humana que agora já não existe e, portanto, criou um hábito e um conforto em muitos cardiologistas em jogar com esta medicação, não só ajustar medicações, não só transitar de medicação endovenosa para medicação oral, portanto, criou ali até um comodismo, digamos assim, no uso desta medicação. A verdade é que hoje em dia nós temos a torozemida, que oferece várias vantagens relativamente à furosemida. Portanto, a torozemida é um diurético que tem maior duração, ok? E, portanto, até permite ser dado uma vez por dia, que aumenta logo ali o compliance do tutor, que é extremamente importante. É mais potente que a furosemida e tem uma diurese muito mais suave. Ou seja, muitas vezes os tutores queixam-se que à noite, quando se dá a dose à noite, a furosemida, passado uma hora que nem à casa de banho. E às vezes tem acidentes dentro de casa. Isso acontece por experiência muito menos com a torozemida, porque tem uma diurese muito mais suave, não tem aquela vontade súbita de ir à casa de banho. E depois temos um estudo, muito importante, na minha opinião, que é o Carpa Diem, que veio mostrar que afinal a torozemida, que antigamente era usada como quase uma medicação de resgate, ou seja, a furosemida deixou de funcionar, agora vamos usar a torozemida, ok? Até isso, só por isso, já mostra os benefícios que a torozemida tem relativamente à furosemida, mas agora há um estudo que realmente diz que nós podemos usar desde a primeira linha, ou seja, estabilizamos o paciente e ele vai para casa já com torozemida em vez de furosemida. Portanto, isso é uma vantagem. Até, aliás, nesse estudo, os pacientes que tiveram com torozemida tiveram uma redução de risco de morte cardíaca durante o período de estudo, ok? E também diminuíram a probabilidade de serem excluídos do estudo por um agravamento muito grande da insuficiência cardíaca congestiva. E, portanto, essa redução de risco ainda foi alta, cerca de 64%. Portanto, estamos a falar de um novo diurético que eu acho que as pessoas mais tarde ou mais cedo vão começar a transitar. Eu próprio já estou naquela fase, ou seja, estou a sair daquele comodismo de usar a furosemida durante anos e anos e agora já estou a usar cada vez mais e muitas vezes logo da primeira linha, ok? Portanto, essa terapia quádrupla é o que hoje é recomendado, estas 4 medicações. Perfeito, esses então são os benefícios clínicos comprovados, não é? Fez aí um resumo sobre esta terapia quádrupla, mas como referiu o João também, quando falamos em saúde animal, não podemos de facto deixar de referir a importância da compliance e do seguimento que é dado pelo tutor. Uma vez iniciar o tratamento, não é? Qual deve ser de facto aqui o seguimento ideal destes cães e qual a importância da adesão ao tratamento por parte dos tutores? Acredito que o clínico assuma também um papel importante, não é, nesta educação / consciencialização do tutor. Sim, sim. A monitorização, aliás, a consulta de alta e o plano de monitorização, para mim, é quase tão importante como o resto, ok? Porquê? Porque eu prefiro um dono que me saiba explicar mais ou menos o que acontece com a doença. Eu não estou à espera que ele me descreva a doença, mas eu gosto que eles saibam mais ou menos o que é que está a acontecer. A fuga, que acontece isto, depois a lado esquerdo fica grande, eu acho que eles têm que ter uma noção. Eu noto que os tutores que vêm à consulta e me dizem que sabem que o paciente tem uma doença cardíaca, mas não sabem o que é, por mim, eu já sei que à partida vai ser muito mais difícil, ou seja, tenho que introduzir tudo e acho que essa parte dos donos perceberem o que é que a doença implica, o que é que poderá acontecer no futuro e muito importante, a monitorização. Porquê? Porque a monitorização vai nos permitir, eu, na minha opinião, pessoalmente se o dono for compliant, aumentar o tempo de vida, a não ser que aconteça uma desgraça, como uma ruptura de uma corda tendinosa, uma coisa assim mais grave, pode acontecer subitamente, mas a não acontecer, se tivermos uma boa compliance do dono e uma boa monitorização, é possível fazer com que este paciente viva realmente o melhor possível e o mais possível. O que é que eu costumo fazer?
Depois da alta, costumo delinear um programa de monitorização, em que eu digo ao tutor quando é que ele precisa de vir. Normalmente é 3 cada 6 meses. Depois isto é muito dinâmico, depende se o paciente está azotémico, depende se o paciente tem uma insuficiência cardíaca congestiva mais avançada ou mais ligeira, se respondeu rápido, se não respondeu rápido. Portanto, há aqui se tem outras complicações, nomeadamente fibrilação auricular, hipertensão pulmonar. Portanto, isso depois vou jogar com isso, mas tem que idealmente vê-lo num espaço de 6 meses, idealmente, ok? Digo ao tutor para monitorizar os outros sinais clínicos, nomeadamente tolerância ao exercício, muitas vezes para terem uma ideia de quanto tempo é que ele consegue aguentar no passeio, ver se está a comer bem, se não está a comer bem. A perda de apetite é um dos piores indicadores de prognóstico. Portanto, se um paciente começa a comer menos e a perder peso, na verdade, é um indicador de prognóstico muito negativo. A tosse, eu faço sempre uma atenção à tosse, no sentido em que eu noto isso muito em Portugal, no Reino Unido era igual, mas aqui em Portugal também. Portanto, muitas vezes a tosse pensa-se sempre que o paciente está a descompensar de insuficiência cardíaca congestiva, e muitas vezes sobe-se a furosemida e a autorosemida de forma inadequada, porque na verdade a maior parte das vezes a tosse não é por edema pulmonar, é por o coração está muito grande e ali a puxar as vias respiratórias para cima. Portanto, temos de explicar ao dono que se aparecer tosse não é razão para entrar em pânico, é razão só para nós sermos informados. E depois uma coisa muito importante, mesmo muito importante, é a monitorização por parte do tutor em casa, da frequência respiratória em repouso, idealmente a dormir. Porquê? Porque nós temos estudos que mostram que se essa frequência respiratória estiver abaixo de 30, isto mais uma vez em repouso ou a dormir, ok? Eu até prefiro a dormir, ok? Porque muitas vezes os tutores vão passear os pacientes, depois trazem-nos para casa e deitam-se no sofá e medem logo a seguir, portanto, porque ele está a repousar do passeio, mas não é isso, essa não é a ideia, é realmente ele estar em repouso absoluto. E a gente sabe, se essa frequência respiratória estiver abaixo dos 30, à partida a insuficiência cardíaca congestiva está muito bem controlada. Isto até uso muitas vezes essa monitorização da frequência respiratória para decidir, vamos imaginar, num tutor que tem dificuldades económicas em que eu pedi para ele voltar daqui a 6 meses, mas se a frequência respiratória daqui a 6 meses estiver nos 19 ou nos 20, eu à partida posso dizer ao tutor: olha, não precisa vir hoje, então venha mais daqui a 3 meses, ou se entretanto subir, venha. Ou seja, permite também salvaguardar um bocadinho a parte das finanças dos tutores e não os ver de forma desnecessária, numa altura em que eu já sei que não vou mudar nada. E depois temos uma vantagem muito grande, porque a SEBA desenhou uma aplicação que se chama, em Portugal, Cardiocão, no Reino Unido chama-se Cardalis, que permite aos donos fazer a monitorização da frequência respiratória em casa, simplesmente por tocar no ecrã. A aplicação vai calcular rapidamente, depois de alguns segundos, a frequência respiratória em repouso, e permite também criar ali um gráfico que dá muito jeito, porque pode ser enviado para os cardiologistas, de forma a gente poder saberem se o paciente está bem controlado ou não do ponto de vista respiratório em casa. Quando começa a frequência respiratória a subir acima dos 30, eles podem mandar para mim e eu ligo ao dono e faço o ajuste da medicação, muitas vezes até em casa, sem necessitar de ver o paciente. Ou seja, eu digo isto aos donos, que é muito importante, porque vai-lhes permitir não só poupar imenso dinheiro, com visitas desnecessárias com o cardiologista, mas também aumentar a compliance e aumentar o tempo de vida. Porque quanto menos vezes os pacientes forem hospitalizados de urgência, à partida mais tempo o paciente vai viver. Porque a parte económica também custa. Ou seja, sempre que eles estiverem a descompensar, vêm ao hospital, sem necessidade nenhuma, é um esforço económico e depois muitas vezes acabam por eutanasiar por essa parte, ok? Portanto, isso é mesmo muito importante. Aliás, nós no Reino Unido, às vezes, os donos nem vinham à consulta até terem esse valor, ok? Portanto, é só para mostrar aqui um bocadinho a importância da parte da frequência respiratória. E para terminar, João, já que falámos de prevalência, diagnóstico e tratamento, agora especificamente aqui em relação ao prognóstico e à qualidade de vida. Quando um cão é diagnosticado com esta condição, qual é a sua esperança média de vida e como é que pode ser melhorada a qualidade das suas rotinas, da sua vida? Sim, é assim. Ou seja, a qualidade de vida vai ser melhorada, sem dúvida, com a terapia quádrupla, ok? E também o próprio tempo de vida. Infelizmente, hoje em dia, ainda não temos nenhum estudo que nos diga, com a terapia quádrupla, qual é o tempo mediano ou médio de vida. Mas sabemos que um estudo já há bastante tempo, que se tivermos furosemida e Pimobendan apenas, isto já foi um estudo muito antigo, ainda não se usava a terapia quádrupla na altura, ok? O tempo mediano de vida eram 9 meses, mais ou menos. Ou seja, metade dos pacientes viviam até 9 meses e a outra metade vivia mais que 9 meses. Mas o intervalo de tempo de vida que esses pacientes tinham depois do diagnóstico com essa medicação, estamos a falar de terapia dupla, era 4 meses a 1 ano e meio. E independentemente da idade em que fossem diagnosticados também.
É isso? Exatamente, Uhum. exatamente. Agora, eu não gosto muito de dar os tempos medianos de vida aos tutores. Eu vou explicar porquê. Porque se eu dou um tempo mediano de vida ao tutor de 9 meses e o paciente volta aos 10 descompensado, vou-vos já dizer que a tendência para a eutanásia é muito mais alta. Porque os donos muitas vezes já pensam, já viu mais que o que deveria, Certo. já ultrapassou. E muitas vezes isso não é verdade. Eu tenho pacientes que eu jurava a pé juntos que eu achava que eles iam viver 3, 4 meses e passado 2 anos e meio, aliás, estavam vivos, ok? E não morreram de doença cardíaca. E, portanto, e a persistência dos donos, lá está a compliance, o fazer tudo direitinho, ajudou imenso nesses casos, ok? Portanto, eu gosto de dizer o intervalo do tempo, entre Uhum. 4 meses a 1 ano e meio. Mas isto eu vou dar-vos os valores com a terapia dupla. Depois surgiu um estudo em que adicionou, portanto, era uma terapia tripla, portanto, que era o Pimobendan, a furosemida e o benazepril. E aí já tínhamos um tempo mediano de vida de 11 meses, ok? Já estávamos a aumentar o tempo por adicionarmos então fazemos a terapia tripla, Uhum. tempo mediano de vida, ou seja, metade dos pacientes viviam até aos 11 e depois outros metade viviam mais que 11 meses. Infelizmente, não temos um estudo com a terapia quádrupla. No entanto, Ainda, não é? ainda, mas temos um com 5 medicações, que claro, eu quero dizer este estudo com 5 medicações é um estudo fraco, atenção, é um estudo, não é um estudo muito forte, na verdade eles juntaram as 4 medicações que já falámos e depois eles juntaram a amlodipina e o tempo mediano, de vida aumentou. Portanto, chegou a quase, salvo erro, não chegou aos 2 anos, mas chegou ali, o tempo mediano de vida chegou a 1 ano e meio, acho que eram 17 meses, mais ou menos, ok? O que é que isto mostra? Isto mostra que realmente se calhar há medicações no mercado que ainda não estão no consenso nem nas guidelines, mas que até se calhar já existem, só que nós ainda não sabemos como é que elas funcionam nesta doença. E esse grupo japonês mostrou que, na verdade, esta terapia 4 mais a amlodipina até vivem mais do que o que nós pensávamos que se calhar viviam. Portanto, isto, o que é que isto sugere? Se calhar que a amlodipina, um dia mais tarde, vai ser outra medicação que a gente vai juntar à terapia quádrupla, não sei, ainda é muito precoce para falarmos isto, mas de qualquer das formas, isto significa que, espero eu, nos próximos anos, novas investigações sejam feitas, novas medicações, se calhar, que já existem no mercado possam ser adicionadas ou novas que possam surgir no mercado. Portanto, eu crio aqui um cenário um bocadinho de optimismo, porque na verdade a evolução que nós tivemos, eu lembro perfeitamente, quando eu estava a estagiar nos Estados Unidos, de se dizer, se calhar vamos ter de introduzir o Pimobendan, aquela medicação nova que existe na Europa. Eu lembro perfeitamente disso, portanto, eu sou do tempo que não o Pimobendan. E olha a evolução que nós tivemos nesta doença durante estes Certo. anos. Ok, portanto, eu espero que isto assim continue. É claro que nós agora temos a parte cirúrgica, portanto, nós temos hoje os sítios que já podem reparar a válvula e que têm resultados muito bons, pelo menos aqueles com mais experiência, os centros com mais experiência, mas os custos são muito caros para a grande maioria dos donos. Estamos a falar de uma cirurgia que custa 20, 25 mil euros, ou seja, é uma coisa muito, muito dispendiosa. E, portanto, a maior parte dos donos vão acabar por fazer a terapia médica e é isso que nós temos também que continuar a fazer a investigação para saber se podemos ainda melhorar mais o tempo de vida e a qualidade de vida, que na minha opinião, já fizemos uma diferença muito grande com esta terapia quádrupla. Só para aquela até houve um estudo, há uns anos atrás, que até, contra todas as expectativas, até sugeriu que adicionar o benazepril à furosemida e ao pimenta não traria uma diferença, o que foi assim um bocadinho um choque, mas na verdade isso estudo teve muitas pessoas a criticar o estudo. Portanto, criticaram o estudo, porque o estudo estava a mostrar basicamente que o benazepril não adicionado não fazia diferença e houve muitos grupos muito importantes de cardiologia a criticar o estudo. O que é que eu tiro daí? Eu tiro, mais uma vez, a usar benazepril, temos que dar a espironolactona também. Porque a ideia de usar os dois em conjunto é tentar bloquear o melhor que a gente pode aquele sistema renina-angiotensina aldosterona. Ok? Portanto, em vez de tirar o ponto negativo do estudo, tiro o outro positivo, que é sempre que se dá benazepril, tem que se dar a espironolactona. Ok? Pronto, e só para dar também aqui uma mensagem, assim, hoje sabemos que temos médias de vida, mas eu tenho muitos pacientes que vivem muito mais do que eu esperava, ok? Isto se mantemos a compliance, medicação certinha, monitorização certinha, se possível uma consulta com um cardiologista ou com alguém que faça cardiologia e que gosta da área, para tentar aumentar ou melhorar a monitorização desse paciente. Eu tenho pacientes que chegaram a viver praticamente quase 2 anos depois do diagnóstico de insuficiência cardíaca congestiva devido à doença de válvula mitral, e já com outras complicações da doença, fibrilação auricular, hipertensão pulmonar, azotemia, e mesmo assim 2 anos depois do diagnóstico de insuficiência cardíaca congestiva, o que é fantástico, e se a gente ver a qualidade de vida deste paciente uma semana antes da eutanásia, espetacular. Ainda a caçar quilos no Reino Unido, portanto, o que mostra muito a ideia da insuficiência cardíaca congestiva, o maneio que é mantê-los vivos o máximo possível, mas sempre com qualidade de vida. Com qualidade de vida, com certeza.
Ficamos então com esta mensagem otimista, não é? Sobre a possibilidade de manter a qualidade de vida com o tratamento correto. Muito obrigada, João, pelo ponto de situação desta área da medicina veterinária. Obrigado eu. Terminamos assim este podcast da Veterinária Atual. Agradeço a todos os que nos acompanharam desse lado. Esperamos por si no próximo episódio. Até lá, acompanhe a Veterinária Atual através do site, das redes sociais e da revista em papel. Muito obrigada. Este podcast tem o apoio de Seva Saúde Animal.